Judas capítulo 1, versículos 4 e 15, nos falam sobre a profecia de Enoque, o sétimo desde Adão, que declarou: Eis que o Senhor vem com 10 milhares de seus santos para executar juízo sobre todos e para convencer todos os ímpios entre eles de todas as obras de impiedade que cometeram e de todas as palavras duras que os pecadores ímpios proferiram contra ele. Quem é este que está descrito como vindo com todos os seus santos? Ele é revelado no livro da Revelação, Apocalipse capítulo 1, versículo 1, como a revelação de Jesus Cristo que Deus deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Olá, meus queridos irmãos e irmãs. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vós. Aqui é o irmão Davi. Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Sabedoria Cristã. Hoje nós vamos falar um pouco dos sinais dos tempos. Afinal, muitos falam dos escândalos que acontecem nas igrejas. Falam como conseguir prosperidade através da Bíblia, como ganhar dinheiro, construir riquezas e assim por diante, mas não falam da salvação das nossas almas e não falam do Apocalipse. E isso é um tema que eu gosto muito de abordar porque é um assunto que eu acho interessante e também é de suma importância para quem quer salvar a sua alma. Então fique comigo nesse vídeo e aprenda um pouco mais sobre o Apocalipse e os sinais dos tempos. Toda a Bíblia nos revela Jesus Cristo, mas nenhum livro o revela tão claramente como o livro da Revelação. No livro da Revelação, o Senhor Jesus Cristo quer que sua igreja saiba quem Ele é, porque o único caminho para o Pai é por meio dele. Se você entrar por qualquer outro caminho, entrará como um ladrão e assaltante. O Senhor Jesus Cristo é revelado no livro da Revelação, em Apocalipse capítulo 1, versículo 8. Ele declara: Eu sou aquele que vive, estive morto, e eis que estou vivo para todo o sempre. Amém. E tenho as chaves do inferno e da morte. Ele é o Rei ressuscitado. Ele não está mais vindo como um bebê, não está mais na cruz, não está mais no túmulo, mas é o vivo que tem as chaves da morte e do Hades. Ele é revelado em Apocalipse capítulo 19, versículo 1. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava assentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. Ele é revelado em Apocalipse capítulo 22, versículo 13. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Isso significa que tudo começou com ele e tudo se consumará com ele. Isso significa que ele sempre esteve aqui, na eternidade passada, antes de qualquer coisa ser criada. Ele estava aqui antes da terra, antes do universo. Antes que os anjos fossem criados, o Senhor Jesus estava aqui. E é esse Senhor Jesus Cristo que Enoque fala em sua segunda vinda. Ao longo da história humana, símbolos e sinais têm sido fundamentais para a nossa compreensão do mundo ao nosso redor. Eles fornecem contexto, despertam emoções e transmitem significados mais profundos. Na Bíblia, a importância dos sinais é profunda e multifacetada. Eles não são apenas marcadores ou indicações, mas estão profundamente enraizados na comunicação entre Deus e seu povo. A Bíblia fala dos sinais como formas de manifestação da presença, poder e promessas de Deus. São intervenções divinas que asseguram ao povo sua soberania, graça e amor de aliança. O Todo-Poderoso não usou apenas palavras para se comunicar. Ele empregou sinais tangíveis, visíveis e muitas vezes milagrosos para enfatizar suas mensagens e intenções. Esses sinais serviram como lembretes da confiabilidade de Deus e das verdades essenciais da fé. Notavelmente, a primeira instância de um sinal na Bíblia remonta ao livro de Gênesis. Após o dilúvio, Deus colocou um arco-íris no céu, declarando-o como sinal da aliança entre ele e toda criatura viva, uma promessa eterna de que o mundo não seria destruído pela água novamente. Isso não foi apenas um símbolo passivo, foi um poderoso testemunho do compromisso de Deus com a humanidade e toda a criação. E ao longo da Bíblia, vemos sinais distribuídos por toda a palavra sagrada de Deus. Importante e entrelaçado nas Escrituras estão numerosos sinais relacionados ao retorno de Jesus. Esses marcadores proféticos, desde guerras e boatos de guerras até o surgimento de falsos profetas, não servem para alarmar, mas para preparar os crentes para a iminente consumação do plano divino de Deus. Hoje quero destacar o sinal final que ocorrerá antes do retorno de Jesus, conforme Mateus capítulo 24, versos 29 a 31. Imediatamente após a tribulação desses dias, o sol escurecerá, e a lua não dará sua luz,
e as estrelas cairão do céu, e as potências dos céus serão abaladas. E então aparecerá o sinal do Filho do Homem no céu, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, e eles reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos, de uma extremidade dos céus à outra. A frase misteriosa, o sinal do Filho do Homem encontrado em Mateus capítulo 24, versículo 30, tem há muito tempo despertado a curiosidade e o envolvimento daqueles que mergulham profundamente nas Escrituras. Essa frase, em particular, carregada de implicações profundas sobre o fim dos tempos e a segunda vinda de Cristo, tem sido um ponto crucial da exegese, gerando uma multiplicidade de interpretações e conjecturas. O contexto em que ela aparece sugere sua significância monumental. E embora haja profecias claras e eventos que antecedem a segunda vinda de Cristo, a natureza exata e o significado desse sinal permanecem envoltos em mistério. Portanto, hoje vamos examinar várias perspectivas sobre o que esse sinal pode ser. O sinal final a acontecer antes do retorno de Jesus. Perspectiva 1. A aparição literal de Jesus. Alguns estudiosos sustentam a posição de que o sinal mencionado nas Escrituras bíblicas aponta diretamente para a aparição visível e incontestável de Jesus Cristo nos céus. Nessa interpretação, Jesus torna-se ele mesmo o sinal, manifestando-se magnificamente em glória, para que todos testemunhem. Essa perspectiva se alinha com a compreensão direta do verso, enfatizando que a emergência celestial de Jesus seria tão distintiva que ninguém poderia ignorá-la, marcando seu iminente retorno. Essa visão encontra apoio nas palavras de Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, que declara: Eis que vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Certamente, amém. Essa escritura reforça a noção de que a segunda vinda de Jesus será um evento inconfundível visível a todos. Perspectiva 2. Uma cruz no céu. Há especulações entre alguns estudiosos de que esse sinal em referências bíblicas pode ser representado por uma cruz luminosa manifestando-se nos céus, fazendo paralelos com a visão do imperador romano Constantino, onde ele supostamente testemunhou uma cruz no céu. Esses estudiosos acreditam que o sinal do Filho do Homem poderia assumir uma forma semelhante. A cruz, indiscutivelmente um símbolo central no cristianismo, epitomiza o sacrifício de Jesus por toda a humanidade. Se ela aparecesse no céu, serviria indiscutivelmente como um sinal potente e universalmente reconhecível, ressoando profundamente com os crentes em todo o mundo. Perspectiva 3. Uma perturbação cósmica. Alguns teólogos propõem que esse sinal pode estar intrinsecamente ligado às notáveis perturbações cósmicas detalhadas no verso precedente, especificamente o escurecimento do Sol, a falha da Lua em derramar sua luz e as estrelas caindo dos céus. O verso precedente segue como se segue em Mateus capítulo 24, versos 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, o sol será escurecido e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e os poderes dos céus serão abalados. O verso pinta uma imagem vívida de uma profunda perturbação entre os corpos celestes. Nesse contexto, a interpretação é que esses eventos astronômicos não são meros prelúdios, mas estão intrinsecamente conectados, se não indicativos, do sinal do Filho do Homem. O destaque para tais grandiosos acontecimentos cósmicos insinua que eles não são apenas indicações, mas possivelmente componentes integrais do sinal profetizado. Perspectiva 4. Uma representação simbólica da autoridade de Jesus. Alguns estudiosos interpretam este sinal de uma maneira mais metafórica, não necessariamente como um evento tangível ou visível nos céus, mas como um indicador simbólico do domínio iminente e da autoridade do reino de Jesus. Nessa interpretação, o sinal se apresenta como um emblema profundo da mudança de paradigma do reinado de entidades terrenas para o governo divino de Cristo. Em vez de fenômenos celestiais literais, esses seguidores veem os eventos descritos nos tempos finais como expressões alegóricas que capturam verdades espirituais mais profundas sobre a iminente ordem celestial
e as mudanças profundas que ela inaugura. Do ponto de vista 5, uma combinação de sinais, ao explorar o enigmático sinal do Filho do Homem descrito nas Escrituras, alguns teorizam que ele pode não se manifestar como um sinal solitário e isolado. Em vez disso, postulam que este indicador profético pode ser um composto de vários presságios, entrelaçando distúrbios cósmicos com outras realizações divinamente ordenadas. O capítulo de Mateus, capítulo 24, enumera minuciosamente vários desses indicadores do fim dos tempos, pintando um quadro de um crescendo de eventos escatológicos. Essa compreensão depende fortemente de um exame holístico de Mateus, capítulo 24, enfatizando a multiplicidade de sinais ali retratados. Segundo essa perspectiva, sugere-se que a ocorrência coletiva e a convergência de todos esses eventos proféticos em sua totalidade constituem o verdadeiro sinal do Filho do Homem. Essa interpretação está alinhada com a ideia de que o retorno de Cristo será anunciado não apenas por uma única revelação nos céus, mas por uma tapeçaria intrincada de sinais divinos, cada um entrelaçado com profundo significado e apontando coletivamente para a vinda do Messias. Da perspectiva 5, a glória Shak, o sinal do Filho do Homem, tem sido um ponto focal de contemplação teológica por séculos, e uma perspectiva a relaciona com uma resplandecente glória de Deus, frequentemente denominada como a glória Shekinah. Este termo Shekinah tem suas raízes no hebraico, traduzindo-se como moradia ou assentamento, significando a presença divina ou a moradia de Deus na terra. Historicamente, o Antigo Testamento é rico em exemplos nos quais a presença de Deus se manifesta como uma nuvem de glória brilhante. Essa exibição radiante serviu como um marcador inconfundível da divindade durante momentos cruciais na história dos israelitas, como o Êxodo e a consagração do templo. Ao fazer paralelos com esses relatos antigos, alguns teólogos propõem que no momento do tão esperado retorno de Jesus, essa presença divina se manifestará mais uma vez, mas de maneira ainda mais espetacular. Não será apenas um retorno, mas uma revelação divina caracterizada por uma exibição radiante e avassaladora. Eles acreditam que essa manifestação pode muito bem ser o sinal aludido, um anúncio celestial da vinda do Messias, banhado na inconfundível glória divina, testemunhando ao mundo sua soberania e natureza divina. Das 6 perspectivas que discuti, com qual você se identifica? Bom, meus queridos irmãos e irmãs, esse foi o vídeo de hoje. Não se esqueça de deixar sua opinião nos comentários e não esqueça também de deixar o feedback para que possamos melhorar cada vez mais os nossos vídeos e crescer essa comunidade rumo a Sião Celestial. Falando nisso, já deixa aí o seu pedido de oração nos comentários, pois tenho certeza que Deus tocará no coração de alguém para orar por você também. Deus abençoe grandemente e até o próximo vídeo.